Aula de número 2 da ADM-TEC, resolução de questões da ADM-TEC. Você já viu que não há um bicho de 7 cabeças nessa banca. É claro que você pode cair em pegadinhas da banca, tem que ficar bastante atento. Há questões que são fáceis até demais, mas quando isso acontece, aí é que você pode cair em pegadinha, porque você fica acostumado com a questão ser fácil demais, de repente ele vem com uma pegadinha ou com uma questão mais difícil, e aí complica a tua vida, tá bom? Mas vamos lá, segunda aula de resolução de questões da ADM-TEC. Vamos lá, olha só. Na verdade, continuação. Lembrando que nós temos aí, são 200 questões ao todo, que nós vamos vendo aí da ADM-TEC, né? E essa é a 13ª questão, continuando a aula anterior, né? Então, olha, 2019, ADM-TEC, Prefeitura de Joaquim Gomes. Leia as afirmativas a seguir. Item 1. Os pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Os pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Olha, isso está verdadeiríssimo, né? Indica a pessoa do discurso, pode substituir o substantivo ou acompanhar determinando o substantivo. Verdade. Só para você que não lembra o que é determinar, olha, o pronome ele pode sim substituir. Se eu digo assim, eu encontrei Maria e a convidei para jantar. O a substituiu a palavra Maria, né? Mas pronomes podem acompanhar e determinar. Se eu digo assim, este menino é estudioso. Veja que este está determinando o menino. Se eu disser assim, menino é estudioso. Menino é estudioso. Talvez você entenda que eu estou falando que todo menino é estudioso. Eu estou falando de maneira genérica. Olha, menino é estudioso. Mas eu não disse menino é estudioso, mas sim este menino. Eu estou determinando, eu estou apontando, certo? Então, cuidado com isso. Item 2. A composição por aglutinação é o processo de composição no qual ocorre alteração fonética no constituinte ou nos constituintes. A composição por aglutinação é o processo de composição no qual ocorre alteração fonética no constituinte ou nos constituintes. Isso é verdade ou mentira? É verdade. Olha, a aglutinação, por exemplo, a palavra vinagre. Vinagre é uma palavra formada por aglutinação. É a junção de vinho mais acre. Vinho acre, juntei tudo, vinagre, né? Então tem que ter cuidado aí, porque realmente na aglutinação existe essa perda sonora, a perda fonética, certo? É o que ele diz basicamente aqui, né? A composição por aglutinação, processo de composição no qual ocorre a alteração fonética no constituinte ou nos constituintes, nas palavras que constituem a composição. Isso é verdade. O item 1 estava verdadeiro, o item 2 também. Letra A, as duas afirmativas são verdadeiras, a resposta é a letra A de amor. Próxima questão, questão 2019, ADM-TEC, Prefeitura de Joaquim Gomes. Leia as afirmativas a seguir. Item 1. As figuras de linguagem podem relacionar-se com aspectos semânticos, fonológicos ou sintáticos das palavras afetadas. Verdade. A comparação, por exemplo, é uma figura de linguagem que faz a ligação do significado de dois ou mais elementos com o uso de termos comparativos. Olha, esse item até a gente já viu, né? Esse item. A gente chegou a ver esse item aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade, essa questão, pessoal, a gente já viu, né? Pode acontecer, né? São muitas questões, essa aqui apareceu repetida. O item 1 está verdadeiro, aí o 2. A derivação parasintética consiste na derivação através do uso de um prefixo ou sufixo em uma mesma raiz, ou seja, na derivação parasintética ocorre a adjunção simultânea de prefixo e sufixo a um radical, de tal modo que a supressão de um ou de outra resulta necessariamente de uma forma existente. Lembra que a gente disse que isso estava errado. Então apenas o item 1 é verdadeiro. Então, letra B, a afirmativa 1 está verdadeira e a 2 está falsa. Beleza. Questão aí repetida. Próxima. Deixa eu ver essa próxima.
Próxima questão traz aqui algo que a gente já viu também, né? Mas esse item 2 a gente não viu. Então vamos ver, olha. A questão diz assim: classificam-se como paroxítonas ou graves as palavras cujo acento tônico encontra-se na sua penúltima sílaba, verdade. No entanto, a palavra feiura não possui acento, pois, atualmente, à luz das regras ortográficas, nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem depois de um ditongo. Olha, verdade isso aí, né? Item 2. A derivação parasintética é a principal forma de criação de neologismos e estrangeirismo na língua portuguesa. Ela é o processo de formação de palavras pela adjunção simultânea de prefixo e sufixo a um radical, de tal modo que a supressão de um ou de outro resulta necessariamente de uma forma existente. Veja, ele está misturando, na verdade, não é exatamente a mesma questão, é uma questão com certeza para outro cargo, né? Não sei o que é que aconteceu aqui, provavelmente cargos diferentes, né? De professor de língua portuguesa. E aí ele diz como um verbo ou pronome oblíquo. Né? Ele diz aqui, resulta necessariamente de uma forma existente na língua como um verbo ou um pronome oblíquo. Falso. Assim é possível identificar diversos exemplos de derivação parasintética nas principais obras de autores brasileiros do romantismo e do modernismo. Olha, completamente falso, né? A gente já comentou sobre isso, que na derivação parasintética a forma não existe se eu retirar prefixo ou sufixo. Então, errada. A primeira está correta, a segunda está errada. Então, resposta letra B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. 16. Bom, a questão 16 traz aqui um texto, né? Questão 2018. Álcool na juventude. Como prevenir o consumo indevido? Você já deve ter ouvido que em doses moderadas o álcool pode até ser vantajoso. Ora, vários estudos comprovam que uma taça de vinho por dia faz bem ao coração. E uma boa parcela da população toma seu drink no fim de semana sem riscos. O consumo inadequado, porém, é um grave problema de saúde pública e motivo de grande preocupação entre os pais de adolescentes. No Brasil, meninos e meninas começam a beber em média entre os 10 e 13 anos. E o padrão de consumo mais frequente na adolescência é o binge, ou beber para embriagar-se, prática associada a comportamentos de risco, como dirigir alcoolizado e fazer sexo desprotegido, entre outros. Aos 17 anos, quase 40% dos estudantes brasileiros relatam já ter ficado bêbado alguma vez. Diante de dados tão preocupantes, como podemos mudar esse cenário? Medidas restritivas não bastam, até porque a lei existe, e mesmo que fosse bem fiscalizada, vivemos em um país onde falsificar o RG é algo recorrente. Os gestores públicos precisam, então, investir em políticas de prevenção, e os pais têm que estar mais atentos. Nos últimos 10 anos, tenho ajudado a desenvolver estratégias nesse sentido, buscando evidências do que funciona para adaptar à realidade local, sempre com uma pitada de inovação. No programa Na Responsa, aplicado em parceria com ONGs e escolas, são realizadas atividades com jovens em diversos locais do país. Práticas que funcionam são multiplicadas. Um exemplo é a Balada Sem Álcool, evento idealizado em Heliópolis, na capital paulista, em que o jovem tem uma experiência de diversão intensa sem bebida alcoólica. O programa, que já inspirou o movimento Pé no Chão, implantado nas 5.300 escolas públicas de São Paulo, aborda também temas como consciência e empoderamento, com conteúdo todo produzido de jovem para jovem. Olha aí, texto bem interessante. E aqui ele diz, com base, essa é a questão de número 16, né? Olha, com base no texto Álcool na Juventude, como prevenir o consumo indevido, leia as afirmativas a seguir. Item 1. Nos fragmentos, o consumo inadequado, porém,
é um grave problema de saúde pública e a lei existe e mesmo que fosse bem fiscalizada, vivemos em um país onde falsificar o RG é algo recorrente. As conjunções possuem valor semântico de concessão e causa, respectivamente. Então vamos ver? O consumo inadequado, porém, olha a conjunção, é um grave problema de saúde pública. O porém não indica concessão. Ele indica a adversidade, né? E a lei existe, e mesmo que fosse bem fiscalizada, vivemos em um país onde falsificar o RG é algo recorrente. Olha, aqui nesse segundo fragmento, eu tenho uma conjunção aditiva, que é a conjunção e, então eu tenho uma locução conjuntiva, mesmo que indica concessão. Então ele diz que existe uma relação de concessão e causa, respectivamente, isso está errado. 2. Cadê? 2. Por ser um texto opinativo, o autor optou pelo uso da terceira pessoa e pelas marcas de impessoalidade ocasionadas pela estrutura verbo mais pronome apassivador. Por isso, evitou o uso da primeira pessoa. Olha, isso é verdade. Olha, em muitos momentos, ele utiliza o verbo mais o pronome apassivador. Aqui, olha, embriagar-se, né? Deixa eu ver aqui mais. Em algum momento em que ele utiliza o verbo mais o pronome. Cadê, meu povo? Eu acho que ele fez referência a um ponto muito específico, né? Porque não estou vendo muitas recorrências aqui de verbo mais pronome apassivador, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não encontrei. Só encontrei aqui, embriagar-se, né? Então, eu colocaria falso, gente. Mas, cadê? Por ser um texto opinativo, o autor optou pelo uso da terceira pessoa e pelas marcas de impessoalidade, beleza, até aqui tudo bem. Ocasionadas pela estrutura verbo mais pronome passivador, por isso evitou o uso da primeira pessoa. Olha, tudo está certo, mas o problema é que a gente não acha verbo mais pronome passivador em quase nada aqui. Olha, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui não. Vamos ler aqui juntos, olha. Embriagar-se. Aqui também não. Deixa eu ver aqui. Aqui também não, olha, gente. Então, veja, esse item deveria estar errado. Tudo bem? A resposta está errada. Deixa eu ver. Então, a gente marcou um como errado? Foi. E o 2 como errado? Também. Então, vamos ver. As duas afirmativas são verdadeiras? Falso. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Falso. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Falso. As duas afirmativas são falsas? Aí sim. Verdadeiríssimo. E essa foi a resposta dada pela banca, né? Letra D de dado. 17, item 17, questão 17. 2020, ADM Tech, Prefeitura de Santa Maria de Boa Vista, analisa as afirmativas a seguir. Pronome é a classe de palavras categoremáticas que reúne unidades em número limitado e que se refere a um significado léxico pela situação ou por outras palavras do contexto. Olha, pessoal, esse item 1 é verdadeiríssimo, não existe erro, né? Vamos ver o 2. Júlia foi buscar a sua caneta no carro. Quando percebeu que não estava em sua bolsa, ela foi buscar a caneta no carro quando percebeu que não estava em sua bolsa. A conjunção quando tem função de explicação. Olha, pessoal, claro que não, né, gente? Então, o 1 está verdadeiro, mas o 2 está falso. Quando indica tempo. Né? Então, resposta letra B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. 18. 2020, Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista. Analisa as afirmativas a seguir. Item 1. Na oração, as irmãs caminhavam juntas, mas em determinada rua separavam-se. A conjunção mas apresenta a função coordenativa. É verdade. O mas pertence às orações coordenadas adversativas. Então, o item 1 está verdadeiro.
E tem o verdadeiro. Vamos lá. 2. Verbos impessoais são os verbos que não têm sujeito. Normalmente são usados na terceira pessoa do singular. Haver, quando sinônimo de existir, acontecer, realizar-se ou fazer, em orações temporais, são verbos impessoais. Sim, o verbo haver nessas situações, ele representa verbos impessoais. Só que ele colocou aqui, deixa eu ver, o verbo haver, não foi? Haver com o sentido de existir ou acontecer, tudo bem. Agora, realizar-se, o verbo realizar-se não é impessoal. Esse é o problema, né? Olha, o verbo haver com sinônimo de existir e acontecer, beleza. Agora, realizar-se, não, tá falso aqui. O item 1 é verdadeiro. Mas o 2 é verdadeiro? Realizar-se ou fazer em orações temporais são verbos impessoais. Assim, por que eu posso dizer... ele está colocando aqui o verbo haver com o sentido de realizar-se, beleza. Houve uma festa em tal lugar. Sim, realizou-se uma festa em tal lugar. É possível sim, né? Então, verdadeiro, item 2. As duas afirmativas são verdadeiras. Letra A é a resposta. Beleza. 19. Prefeitura de Rio Largo, Alagoas. Leia as afirmativas a seguir. Com relação à escrita dos numerais, usa-se a conjunção E apenas entre as centenas e dezenas, não devendo usá-la entre as unidades, como no exemplo 123. Olha, pessoal, falso, né? Porque eu devo usar também 123. 123. Entre dezena e unidade, eu também utilizo a conjunção E. Tá falso. A definição, engraçado que ele define de uma forma e ele dá o exemplo de outra, né? Então, olha, não devendo usá-la entre as unidades, mas a gente usa entre as unidades, está aqui. A definição do currículo não deve ser fruto de um planejamento no ambiente escolar. Olha, pessoal, esse item 2 tem a ver com o tipo de prova. É prova de língua portuguesa, né? De professor de língua portuguesa. Então, a definição do currículo não deve ser fruto de um planejamento no ambiente escolar. Isso está totalmente falso. Ele está dizendo que o professor, quando vai planejar o seu currículo, ele não deve levar em conta o planejamento no ambiente escolar. É falso. Mas isso não tem nada a ver com quem não vai fazer prova para professor, tá certo? A ADM-TEC faz isso, mistura, né? 3. Usam-se os pronomes este e isto para... Lembrando que esse item 2 aqui não é uma questão de língua portuguesa não, viu, gente? É uma questão de pedagogia. Conhecimento pedagógico. 3. Usam-se os pronomes este e isto para indicar o tempo passado, presente ou futuro, bem distante em relação ao momento do discurso. É falso. Como pode ser observado na frase este é o meu relógio. Falso, pessoal. Olha, este é o meu relógio significa que o relógio está muito próximo. Próximo. E eu não posso utilizar este e isto, por exemplo, para fazer referência a uma data distante, mas sim uma data próxima. Está falso. Então, olha, o 1 estava falso, item 2 falso, item 3 falso também. Então, marque a alternativa correta, nenhuma afirmativa está correta. Resposta letra A de amor. Letra A de amor. Questão 20. Traz um fragmento de texto, seguro-desemprego. Segundo o anúncio feito pelo ministro... O anúncio feito pelo ministro do Trabalho nesta quarta-feira... Opa, quarta-feira tem hífen, gente. Saiu sem hífen aqui, deixa eu corrigir, olha só. Deixa eu corrigir isso. Pronto, corrigido. Então tá aqui, olha. Segundo o anúncio feito pelo ministro do Trabalho nesta quarta-feira, 19, os trabalhadores que forem demitidos vão poder pedir o seguro-desemprego pela internet, sem a necessidade de entregar os documentos presencialmente. Chamado de seguro-desemprego 100% web, o serviço vai permitir que esse benefício seja concedido sem precisar ir a um posto de atendimento. Vamos lá, olha. Leia o texto seguro-desemprego, analise as assertivas a seguir, marque a opção correta. O vocábulo entregar no texto é classificado como verbo.
Verdade, né? Eu só vou voltar para confirmar. Olha, cadê onde é que ele colocou entregar? Sem necessidade de entregar os documentos. É claro que entregar é verbo, né? Então a letra A já é a resposta. Letra B. O vocábulo que no texto é classificado como adjetivo. Olha, cadê o que? Tá aqui. Os trabalhadores que forem demitidos. Não, o que aqui é um pronome, não é um adjetivo, é um pronome relativo, né? Os trabalhadores os quais forem demitidos. Pronome relativo, né? É engraçado que ele não falou qual seria o que, né? Porque existe outro que aqui. Esse aqui é uma conjunção integrante. O serviço vai permitir isso. É uma conjunção integrante esse aqui. Não é pronome relativo. Eu não consigo substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, né? Então, nada de adjetivo, falso. Vocábulo sem no texto é classificado como numeral. Não, sem é uma preposição, nunca vai ser numeral. Numeral seria sem com C e não com S, né? O vocábulo chamado no texto é classificado como conjunção. Ixi, Maria, claro que não, pessoal. Vamos voltar, olha. Chamado de seguro-desemprego. Isso aqui, pessoal, é um verbo no particípio, é o particípio do verbo chamar, né? No texto, o vocábulo necessidade é classificado como advérbio. Não, necessidade é substantivo, né? Olha só, voltando aqui. Sem a necessidade, olha, ele colocou um artigo na frente, né? Sem a necessidade, se eu colocar artigo antes de uma palavra, a palavra se transforma em substantivo, né? Mas a palavra necessidade, em sua origem, já é substantivo. 21. Questão 21. 2018, Prefeitura de Cupira, Pernambuco. Com base no texto, a súbita mudança de percepção sobre o assédio sexual, leia as afirmativas a seguir. Olha, isso aqui na verdade é um texto que a gente não vai ler, porque não precisa, para essa questão. Item 1, no excerto, aqueles que assediam ou abusam. A palavra que é um pronome relativo, e a palavra ou é uma conjunção, é verdade. Olha, aqueles os quais assediam. Onde eu posso trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais é pronome relativo. Esse ou é uma conjunção alternativa. Verdade aqui, né? 2. No trecho, por esse vendaval, o pronome demonstrativo tem valor anafórico e faz referência a uma ideia posposta. Olha, não, falso. Anafórico, pessoal, significa que os pronomes esse, essa, isso fazem referência a algo que já foi citado. E aí ele diz que faz referência a uma ideia posposta. Posposta é colocada depois. É uma ideia anteposta. Posta antes, né? Por isso anafórico. Beleza? Então, falso o item 2. O item 1 estava verdadeiro, o item 2 é falso. Resposta letra B de bola para a 21ª questão. 22ª, vamos lá. 22ª questão traz o seguinte. Leia as afirmativas a seguir. Item 1. A grafia do adjetivo seguinte está correta. Apaixonado. Verdade. Olha, ele utilizou novamente a palavra apaixonado, olha. Não é aquela mesma questão da aula 1, não, viu? A grafia do adjetivo seguinte está correta. Baiano. Sim. Apesar de vir da palavra Bahia, né, que traz um H, baiano perde o H. Certo? Então, baiano vai perder o H. Adjetivo pátrio aí, né? No período, sou infeliz quando desapareces. Sou infeliz quando desaparece. O vocábulo sou é classificado como conjunção. Não, claro que não. Sou é verbo. A grafia do... Lembrando, é um verbo de ligação, certo? Sou. Verbo ser. A grafia do verbo seguinte está correta. Querer. Certo. Então, olha, corretos. 1, 2 e 4. Nenhuma afirmativa está correta, apenas uma está correta, apenas duas, apenas três, né? Apenas 3 afirmativas estão corretas. Resposta letra D de dado. 23. Câmara de Belo Monte, Alagoas, 2018. Leia as afirmativas a seguir. Vamos lá. No período, há pessoas que são muito dadas. Vocábulo são
é classificado como interjeição. Claro que não, né, gente? São é verbo ser, verbo de ligação. Interjeição é uma palavra que exprime sentimento, né? Você está passando por uma situação de aperto, aí você sai da situação e diz, ufa. Esse ufa é uma interjeição de alívio, né? Você tropeça e você diz ai, esse ai é uma interjeição que exprime dor, né? Ah, Tiago, quando eu tropeço, eu solto logo um palavrão. Palavrão é interjeição? É interjeição também, porque exprime seu sentimento, né? Beleza? 2. No trecho, sua beleza era de ficar boquiaberto. Vocábulo ficar é classificado como substantivo. Claro que não, pessoal. Ficar é verbo. 3. A grafia do vocábulo seguinte está incorreta. Açúcar está correta, né? Com cedilha, acento agudo no U, por ser paroxítona terminada em R, né? Tudo certo aqui. 4. Na oração, a filha do maestro não era para música. A filha do maestro não era para música. O vocábulo maestro é classificado como conjunção. Ih, pessoal, nada de conjunção. Isso aqui é substantivo, né? Então, 3 está incorreta, 4 está incorreta, 2 também, 1 também, né? Tudo incorreto. Então, nenhuma afirmativa está correta. Resposta letra A de amor. Questão 24. Questão 24, 2018, diz assim, com base no texto, tarará, leia as afirmativas a seguir. Item 1. O pronome relativo no trecho em que o jovem tem uma experiência poderia ser substituído por aonde, sem prejudicar a harmonia morfossintática do texto. Olha, esse que aqui é um pronome relativo, né? Ele está dizendo que eu posso trocar o em que por aonde. Olha, pessoal, impossível. Primeiro, que não existe uma referência a lugar aqui, né? Segundo, lembrando que aonde eu só utilizo quando indica lugar. Segundo, que aonde só é utilizado se o verbo pedir preposição a. Veja que aqui foi aplicada a preposição em, né? Em que, certo? Então não pode ser aonde. Olha, em que pode até ser substituído por onde, a depender do caso, né? Então se eu digo assim, esta é a cidade em que morei. Aí eu posso dizer, essa é a cidade onde morei. Mas eu posso substituir por onde e não aonde. Então tá falso. 2. Assim como no trecho, medidas restritivas não bastam, a concordância verbal foi realizada devidamente no exemplo. Bastam de sacrifícios inúteis para acabar com a fome no mundo. Nada disso. Basta de sacrifícios inúteis. Aqui é no singular. Basta, né? Então, o item 1 está errado, não é isso? E o item 2 também é errado. Portanto, a resposta para a 24ª questão é a letra D. As duas afirmativas são falsas. As duas afirmativas são falsas. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui na 24ª, né? 24ª questão. E a gente volta com mais questões da ADM Tech na próxima aula. Mas olha, se você tiver dúvida, entre em contato comigo por meio do Instagram, @professor Tiago Xavier, ou pelo canal do YouTube, Português no Alvo. Eu fico por aqui, até a próxima e pra frente, concurseiro!